Oi, começa agora o Pauta Pública número 105. Hoje é sexta-feira, 2 de fevereiro. Eu sou a Clarissa Levi e geralmente estaria aqui do lado da Andrea Dipp, mas dessa vez ela não pôde estar por aqui. Semana que vem tá de volta. E hoje eu vou tocar aqui o programa sozinha. Bom, primeiros dias de fevereiro e a gente se pegou num daqueles momentos em que a gente pensa que o assunto do pauta não pode ser outro. Hoje a gente vai falar sobre as acusações de espionagem ilegal que pesam sobre a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Mas, na verdade, não só sobre isso. A gente pensou de trazer esse assunto aqui para o pauta porque a gente também quer falar sobre as acusações de irregularidade em vigilância que pesam também sobre outros órgãos ou autoridades do país. Mas a gente vai chegar lá. Parte do que a gente vai tratar aqui hoje toca no nome do Alexandre Ramagem, diretor da ABIN entre 2019 e 2021, ali no governo Bolsonaro. Período em que, segundo a investigação da Polícia Federal, a ABIN teria utilizado um software espião israelense, o First Mile, para monitorar políticos, jornalistas e outras pessoas ou figuras públicas. Uma história que tem muitas camadas preocupantes, dentre elas a estimativa divulgada pela Polícia Federal de que pelo menos 30 mil pessoas podem ter sido monitoradas. Mas essa é só uma camada, só uma parte da história. Apesar do caso ter estourado agora, aqui na Pública os repórteres já estão no encalço desse software, dessa empresa israelense há um tempo. Lá em abril do ano passado, de 2023, o repórter Caio de Freitas Paz apurou que durante a gestão do Ramagem, a ABIN tinha gastado 31 milhões de reais em ferramentas de espionagem numa transação sem licitação, sem transparência pública. De lá para cá e até o fechamento do roteiro desse episódio, os desdobramentos da operação da PF sobre irregularidades na agência de inteligência ainda estão rolando. Parece que tem um tanto de coisa ainda por vir e que a gente está vendo só a ponta do iceberg. Então, para dar um passo atrás e tentar entender lá do começo essa história, hoje aqui no Pauta a gente vai receber o próprio Caio de Freitas Paz, repórter aqui da casa, que tem feito essa cobertura. O Caio vai passar para a gente um pouco do panorama geral dessa história, como surgiram as primeiras denúncias de pessoas sendo monitoradas irregularmente, o que o caso foi virando e agora quais são as perguntas que ainda seguem sem resposta. A gente já vai falar com o Caio, mas antes eu quero trazer aqui de primeira mão uma novidade para você que gosta de ouvir os conteúdos da agência pública. Uma novidade em áudio. No nosso site, toda semana, a gente publica 4 colunas, que são textos de análise escritos pelos jornalistas especialistas aqui da casa sobre assuntos quentes. A Natália Viana, por exemplo, escreve reflexões sobre tecnologia e democracia. O Rubens Valente, direto de Brasília, comenta os assuntos que passaram batido pelo noticiário político. A Giovana Girardi conta as últimas do colapso climático. E a Marina Amaral escreve sobre as questões que foram, ou deveriam ter sido, destaque na semana, com um olhar sempre afinado para os direitos humanos. Bom, isso está no site toda semana. Mas a novidade aqui que eu quero contar é que agora você pode escutar essas colunas, escutar essas análises nas vozes de quem as escreve. E aí eu tô falando disso aqui no Pauta Pública porque o que os colunistas trazem agora em áudio são também assuntos de conversas que eu acho que a gente não pode mais adiar. Então, o caminho é o seguinte, procura aí no seu tocador de podcast Colunas da Pública para ouvir. Tem também um link para as colunas aqui na descrição do episódio. Abre o feed do Colunas da Pública para ouvir e aproveita e já aperta seguir, para você não perder nenhuma. Eu aposto mesmo que você, ouvinte do Pauta, vai gostar de ouvir essas análises. Depois, inclusive, comenta aqui o que você achar. Colunas da Pública. Para ouvir. Mas bom, gente, novidade revelada, Colunas da Pública para ouvir apresentadas. Vamos seguir com o programa aqui. Não sendo via espionagem ilegal, às vezes é muito bom ser visto, né? Por isso, se você puder nos ajudar a mostrar o Pauta Pública para mais gente, vale sempre aquelas dicas. Compartilha aí esse episódio nas suas redes. Na verdade, manda aí para algum amigo que está querendo entender mais a fundo essa treta da ABIN. E nos recomenda onde for possível. Isso faz toda a diferença aqui no programa. E se por acaso você ainda não segue ou não assina o Pauta nos tocadores, aproveita e faz isso aí agora. A gente está no Spotify, na Deezer, na Apple e onde mais você nos procurar. Inclusive no Spotify ou na Apple você pode dar 5 estrelas, caso ainda não tenha feito isso. Nos ajuda também na visibilidade. Mas bom, gente, recados dados, vamos para a pauta. Caio, muito obrigado por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço, gente. Bom, então, para começar, Caio, eu queria fazer uma retomada aqui.
As suspeitas e denúncias sobre a ABIN de Bolsonaro ter usado ferramentas de vigilância já vem de tempos, né? Aqui na Pública, você e outros repórteres aí da sucursal de Brasília estão de olho nisso desde pelo menos o ano passado. Então, para começar a nossa conversa aqui, eu queria voltar um pouco nessas primeiras apurações que vocês fizeram sobre vigilância na ABIN, que tem a ver com um documento que mostra, inclusive, eu me lembro, que caminhoneiros foram fichados pelo órgão. Caio, explica pra gente, como é que vocês chegaram para investigar a ABIN? O que exatamente chamou a atenção de vocês? Por que vocês foram atrás da agência de inteligência? Vamos lá, para começar, durante todo o governo Bolsonaro, diferentes veículos de imprensa relataram casos de suspeita de espionagem ilegal contra opositores políticos, servidores e afins, né? Então já havia essa suspeita na época da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, que é mais ou menos a mesma época que a gente, aqui de Brasília, nós conseguimos aquele material que rendeu a série especial das atas secretas da Covid, que revelou como que o governo Bolsonaro negligenciou vários problemas e vários estudos, basicamente negligenciou a ciência, né, no combate da Covid, e um material derivado disso, que nós recebemos via Lei de Acesso à Informação, ele tratava sobre o que a ABIN fez durante a pandemia. A maior parte do material era focada na evolução dos casos, eventuais mitigações e afins, mas tinha um documento que destoava disso, que era um fichamento de líderes caminhoneiros, né? Boa parte deles teve destaque na época do governo Temer ainda, né? Com os bloqueios de rodovias e afins, e logo no início da pandemia, ainda em 2020, um relatório apócrifo, né, isso é importante de destacar, surgiu no meio desse material, que era um relatório apócrifo da ABIN, elencando o grau de ameaça que alguns líderes caminhoneiros representavam para o governo. E aquilo chamou muito a nossa atenção, porque não faz parte da doutrina da inteligência focar em indivíduos, porque esse tipo de prática facilmente pode se transformar em material de dossiês, né, algo que recentemente já foi rechaçado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, naquele caso dos dossiês contra policiais e professores do movimento antifascista, uma história revelada pelo nosso colunista Rubens Valente, né? Então, quando a gente encontra esse fichamento dos caminhoneiros, reforçou uma sensação de que a inteligência do governo, para usar uma expressão do Bolsonaro, não estava jogando dentro das quatro linhas, né? Então, quando a gente vê isso, nós damos destaque, né? Nós publicamos essa reportagem, fomos atrás dos caminhoneiros, né? Alguns deles nos atenderam e disseram que se sentiam decepcionados, mas não tão surpresos assim, porque eles sentiam que havia alguma coisa estranha, algum olhar um pouco suspeito sobre eles. Então, esses indícios reforçaram para nós, na cobertura diária, que a gente tinha que seguir tentando desbravar um pouco o que a inteligência do governo federal no mandato do Jair Bolsonaro realmente fez, né? E aí, a partir daí, a gente começa a relatar diversas histórias, né? E começa, por exemplo, com uma história do ano passado ainda também, que fala sobre, que a gente descobre, né, que as compras totalmente secretas da ABIN, elas explodiram, né? Elas aumentaram muito quando o Ramagem assume. É óbvio que, assim, nesse setor da inteligência, você não pode revelar tudo, né? Parte da eficiência da coisa é você ter certa discrição e também não demonstrar exatamente o que você usa, como você usa, etc. Existe uma linha tênue nesse sentido. Só que antes do Ramagem assumir a Agência Brasileira de Inteligência, ainda em 2019, sabia-se pelo menos, né, via Diário Oficial da União, quem eram as empresas que estavam fornecendo. Mas quando ele assume, basicamente, as compras totalmente secretas, né, que a gente não sabe que equipamento, de quem, e quem está vigiando, monitorando isso, né, quem está fiscalizando o uso desses aparelhos, isso aumenta sensivelmente. Eram indícios que a gente faz juntando as peças desse quebra-cabeça, e a gente foi percebendo e consolidando a ideia, né, de que a ABIN, no período do Ramagem especificamente, ela, na pior das hipóteses, não seguia o que a doutrina da inteligência
prega. E muito disso está derivado, como nós temos visto atualmente com as sucessivas fases de operações da Polícia Federal relativas à suposta espionagem ilegal por parte da ABIN no período Ramagem. Parte disso está explicado pela presença massiva de policiais federais de confiança do Ramagem em postos-chave, em postos de liderança dentro da ABIN. Então isso é um dos fatores que ajuda a explicar um pouco, né, como que algumas fronteiras foram sendo cruzadas. Caio, você comentou sobre essa compra, né, do software espião sem licitação e sobre esse começo aí de apuração de vocês buscando entender como é que essa vigilância irregular se dava. Mas eu queria te perguntar um pouco mais, na sua opinião, de que maneira isso que vocês olharam e descobriram lá no ano passado se relaciona com essa crise da ABIN que a gente está acompanhando agora. Quais que são os links que você vê? Tem um link muito direto na matéria que eu acabei de citar, né, das compras secretas da ABIN, do Ramagem no governo Bolsonaro. Um dos casos que nós elencamos, que foi a compra mais cara, digamos assim, era de um software que foi adquirido após uma comitiva da ABIN viajar para o exterior, para uma feira internacional de segurança e de inteligência. E após essa volta, eles fecharem essa contratação, né, que foi um software adquirido por pouco mais de 8 milhões de reais. O que chama atenção nesse ponto é, à época, o secretário de Planejamento e Gestão, que é responsável dentro da ABIN por todas as compras, ele era o delegado federal Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho, que era um homem de estrita confiança do Ramagem, né? E que depois ascendeu dentro da ABIN até o cargo de diretor adjunto. É uma figura com bastante poder. Ele, de acordo com as investigações da Polícia Federal, que tem movido as operações recentes, tanto a Operação Vigilância Aproximada quanto a Operação Última Milha, esse delegado federal ele é colocado como no mesmo patamar que o Alexandre Ramagem, como o núcleo de alta gestão. Então, todo e qualquer tipo de desvio, de acordo com as investigações da Polícia Federal, passava, em alguma medida, pelo conhecimento dessas duas figuras. E esse delegado federal, ele aparece, né, nessa matéria que nós demos ainda em abril passado. E, para além disso, um outro link também muito direto é a questão da suspeita de espionagem ilegal contra os líderes caminhoneiros. E chama a atenção que nos documentos que nós tivemos acesso relativos às operações recentes, agora em janeiro de 2024, são elencados pela Polícia Federal pelo menos 9 episódios que sugerem a existência de uma verdadeira organização criminosa na ABIN da época do Alexandre Ramagem. Entre eles, um desses episódios tem a seguinte definição: caminhoneiros. A essa altura das investigações, nós não temos como cravar que aquele relatório que nós tivemos acesso em 2023 do grau de ameaça de determinados caminhoneiros, que isso tenha envolvido o uso do programa First Mile, que é o que estoura todo esse escândalo. Mas a presença do episódio Caminhoneiros, ela reforça a nossa suspeita e é importante destacar assim também, né, o que é a definição para a PF do que aconteceu, né, do que aconteceu especificamente no caso desse programa. De acordo com a PF, haveria uma organização criminosa formada por Alexandre Ramagem, o delegado federal Carlos Afonso Coelho e outros policiais federais de confiança do Ramagem, que teria se utilizado desse programa contra autoridades públicas, bem como para o serviço de contra-inteligência e criação de relatórios apócrifos, que seriam divulgados com o fim de criar narrativas falsas. Eu acho que esses são os primeiros links da história. Interessante que você mencionou já o First Mile, porque eu queria agora falar sobre isso, Caio. Ainda lá em agosto do ano passado, você já estava investigando a utilização desse software, né, que viabiliza o monitoramento, a vigilância de pessoas em tempo real. E aí eu queria te pedir, Caio, para contar um pouco mais pra gente como que funciona esse software, o que você conseguiu descobrir, inclusive também sobre a empresa que comercializa ele, a Cognite. E pelo que vocês apuraram, o uso dessas ferramentas tá para além da ABIN, né? Não é só a agência de inteligência nisso. Conta um pouquinho mais pra gente, por favor. Em termos bem básicos, assim, o First Mile ele é um programa de computador, digamos assim, né? Ele não é
um aparelhinho, nem nada, ele é um software. Quando você coloca um número de telefone que você quer vigiar a localização de onde está esse telefone, você coloca o número do aparelho que você quer vigiar, e a partir disso, o programa First Mile, ele permite o rastreamento em tempo real de aparelhos móveis, né, telefones celulares, bastando apenas que se insira o número de telefone da pessoa que você quer vigiar, digamos assim. Esse programa ele é capaz de gerar alertas sobre a rotina de movimentação dos alvos, ou seja, avisos sobre a localização dessas pessoas monitoradas por meio do programa, além da possibilidade de criar um histórico das movimentações de cada um dos alvos vigiados. Então, isso dá uma visão completa, por exemplo, se a pessoa vai todo dia na academia entre 8 e 9h30 da manhã, perto da casa dela. Quando você coloca o número dessa pessoa vigiada, você consegue confirmar se ela vai realmente de segunda a sexta, ou se ela vai em dias intercalados. Se você quer vigiar esse tipo de informação, ela é essencial para você fazer tocaias e conduzir operações, né? É importante dizer, entretanto, que de acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, o acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, por parte de órgãos públicos, órgãos de investigação, ele depende de autorização judicial. Ao longo desse pouco menos de um ano que nós temos coberto casos relativos à espionagem da ABIN no período do Ramagem e do Bolsonaro, os especialistas têm apontado que, assim, tanto o First Mile se encaixa, né, nessa parte do Código de Processo Penal, né, que o acesso do conteúdo da comunicação depende de autorização judicial. Ao mesmo tempo, o que as investigações elas têm confirmado é que boa parte dessa vigilância ela não passou por nenhum tipo de autorização judicial, e a própria Anatel recentemente confirmou que esse monitoramento, que depende das redes de telefonia, depende de o que se chama de protocolo SS7, que é uma comunicação automática entre cada aparelho telefônico com a estação rádio base mais próxima, que é o que garante que a gente tenha sinal de telefone, né? O programa, ele se infiltra nessa comunicação automática, ele consegue georreferenciar aonde está o alvo. Fazer isso sem a anuência das redes de telefonia, nem da justiça, torna a vigilância sobre qualquer indivíduo por ferramentas desse tipo ilegal. E aí eu acho que é interessante a gente alargar um pouco e pensar, né, na fabricante, né, na fabricante desse programa chamado First Mile. É uma empresa israelense que, até poucos anos atrás, ela se chamava Verint, né, que era um conglomerado de inteligência, de tecnologias de inteligência e afins, que depois ele se divide em duas partes. Uma delas, que ficou mais focada nesses produtos voltados para espionagem, inteligência e afins, se chama Cognite, né? É ela que é a responsável pelo programa First Mile, que é o que estoura todo esse escândalo, mas também por outros programas. Um dos que a gente identificou que é utilizado no Brasil é um programa móvel chamado GI2S. O GI2S, ele é um aparelho móvel que ele pode ser colocado em uma maleta ou pode ficar dentro de um automóvel durante uma tocaia. Tem uma parte que é a parte móvel e a outra é um programinha virtual que controla esse aparelho móvel à distância, que pode ser instalado em computadores, laptops, smartphones. O que o GI2S faz? Quando ele está operando, essa parte móvel ela tem um raio de alcance. Todos os aparelhos celulares que estão dentro desse raio, eles acabam hackeados, porque o GI2S ele consegue extrair número de série do chip, o telefone dos alvos, então ele consegue chegar com precisão na distância aproximada entre o aparelho em si e o telefone que você está vigiando, né? E ele opera de modo a, e aí aspas para o que é a definição do próprio programa, né? De modo a não revelar para as operadoras de telefonia celular que a rede está sendo monitorada, permitindo atividade secreta e uso dissimulado do aparelho. Então, basicamente, é um aparelho que permite o hackeamento de telefones, né? Ainda em 2023, nós identificamos que essa fabricante israelense, essa Cognite, ela vendia, além do First Mile e do GI2S, pelo menos outros 6 produtos de inteligência aqui no Brasil. E aqui é importante uma conexão com a política e com o mundo militar, né? Porque essa empresa, Cognite,
ela era representada comercialmente, esse é o termo oficial, mas basicamente ela tinha o seu lobby feito por um empresário chamado Caio Santos Cruz, que é ninguém menos que o filho do ex-ministro e general da reserva do Exército, Carlos Alberto dos Santos Cruz. Então, aqui em Brasília, a gente sabe que quando você tem uma determinada ascendência, quando você tem uma entrada em setores que lidam com segurança e inteligência, é mais prático para que você consiga oferecer soluções, oferecer produtos para serem comprados por parte do poder público, né? O que isso quer dizer, assim, né, na prática? Nós identificamos, né, fazendo uma raspagem, enviando raspagem nos diários oficiais da União e também nos diários oficiais dos estados, e também enviando pedidos de acesso à informação, nós identificamos compra por parte do poder público de produtos desse grupo Cognite, representado pelo filho do general Santos Cruz, em pelo menos 9 secretarias de segurança estaduais, e a maior parte deles governada pela direita e por bolsonaristas, compra pela Polícia Rodoviária Federal e por braços das Forças Armadas, né? O Exército e a Aeronáutica. De dezembro de 2017 em diante, a Cognite fechou o equivalente a 57 milhões de reais em novos contratos com o poder público, incluindo aqui, né, as secretarias de segurança desses 9 estados, a maior parte deles, né, como eu já disse e ressalto, governados por partidos de direita e por bolsonaristas, né, como no caso do Mato Grosso, que eu citei anteriormente, governado pelo Mauro Mendes, que era um defensor e um apoiador bem entusiasmado, né, do ex-presidente Bolsonaro, e também no caso do governo de Goiás, que é do Ronaldo Caiado, também do União Brasil, que é outra figura bolsonarista, assim, né, que era um grande entusiasta e apoiador do ex-presidente. Então, veja, nós estamos alargando aqui que o First Mile é um dos produtos, e mesmo o First Mile, ele também foi adquirido por estados, né? Então, se alguém da Secretaria de Segurança de Goiás está monitorando um número que é do Amazonas, independe, né? O programa, ele permite você ver aonde está essa pessoa, né? E os potenciais usos ilegais de perseguição política e afins, eles seguem os mesmos para cada um dos órgãos que adquiriu esse programa, ou o GI2S, no caso do Mato Grosso, e assim sucessivamente. Então nós temos, assim, uma panela de pressão. O que está acontecendo em relação à ABIN, né, o que está se descobrindo que foi a prática da ABIN, esse tipo de risco, esse tipo de ilegalidade, ele está presente até segunda ordem em todas as outras secretarias de segurança que adquiriram esses programas. Interessante isso que você traz, Caio, porque aí fica explícito pra gente que esses softwares espiões não são um problema só da ABIN, né? E aí você comentou sobre informações que vocês tiveram sobre compras da Cognite pelo Exército e por governos estaduais. Isso é o que vocês têm de informação, mas que perguntas ainda estão sem resposta? Na sua opinião, o que falta ainda a gente ter de transparência e entender desse assunto? O que preocupa? É essencial dizer que preocupa muitíssimo a todos nós o fato de que apenas o caso da ABIN esteja sendo destacado. Porque, como nós mostramos, pelo menos 9 secretarias de segurança de governos estaduais, a maioria do campo da direita e do bolsonarismo, além da Polícia Rodoviária Federal e braços das Forças Armadas, no caso, o Comando do Exército Brasileiro em Washington e a Aeronáutica na Europa, adquiriram produtos da Cognite, que nós não sabemos os detalhes, tanto da execução desses contratos, quanto, por vezes, de que tipo de produto que a gente está falando, né? Nesse processo de apuração, nós conseguimos alguns dos contratos da Cognite com governos estaduais, mesmo tendo a negativa de 4 estados. Nós fomos atrás de detalhes, conseguimos algumas coisas, e as exceções foram o caso de Mato Grosso e de Goiás, como eu já disse, né, que são 2 estados que têm um histórico recente de perseguição política por parte dos governantes. Nós já relatamos na pública, inclusive, um caso de suspeita de espionagem por parte do governo Mauro Mendes, no Mato Grosso, contra jornalistas críticos à sua gestão, e o governo do Ronaldo Caiado, né, que também tem denúncias e suspeitas de
de uso da máquina pública contra os seus opositores, né? No caso de Goiás, nós conseguimos cravar, digamos assim, nós conseguimos a confirmação de que o governo do Ronaldo Caiado também tinha 10 mil acessos no programa First Mile. Em outras palavras, a polícia de Goiás podia fazer exatamente o mesmo tipo de pesquisa que a ABIN, que está agora no centro desse escândalo de espionagem política. Então, esses elementos, eles mostram que, assim, existe uma falta de fiscalização cidadã sobre as atividades de inteligência no Brasil, não apenas no governo federal. Então, as perguntas que pairam e que são essenciais serem respondidas são: quais foram os programas adquiridos? Quem decide como eles são utilizados? Quem fiscaliza isso? Antes de fechar, eu acho que é importante pensar o que nós temos de novo a partir dessas últimas 2 operações da Polícia Federal. É a primeira vez que nós temos alguma noção do que já foi descoberto pelos investigadores, né? Um envolvimento direto de Alexandre Ramagem e do seu antigo número 2, o delegado federal Carlos Afonso Coelho, que, detalhe, foi convocado pelo atual diretor-geral da Polícia Federal ainda em 2023 para ocupar um cargo na diretoria executiva da PF do governo Lula. Isso é uma coisa muito importante de se reforçar. Além desses 2, havia um grupo de policiais federais da sua confiança que, em grande parte, todos trabalharam na segurança do então candidato à presidência Bolsonaro, em 2018. E pela primeira vez a gente tem a PF dizendo que ali havia uma organização criminosa que usou o software contra autoridades públicas, bem como para serviços de contra-inteligência e criação de relatórios apócrifos. Esse tipo de coisa confirma suspeitas já levantadas pela imprensa nos últimos anos, como eventual uso da ABIN para apoiar 2 dos filhos do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, Flávio e Jair Renan, o uso da ABIN para espionar opositores políticos do ex-presidente, como no caso do Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e da ex-deputada Joyce Hasselmann, também o ex-governador Camilo Santana, quando ele ainda comandava o estado do Ceará. E, além disso, a suspeita de uso desses programas para a confecção de relatórios falsos vinculando ministros do STF ao primeiro comando da capital. Então, são elementos que são muito, muito preocupantes. Esses detalhes da atual investigação da Polícia Federal, eles aumentam ainda mais a suspeita de que, sim, o governo Bolsonaro fazia espionagem política contra pessoas e não se sabe até onde isso vai chegar. Caio, muito obrigada por todas essas informações. Não sei se a gente termina esse programa mais feliz de entender tudo isso ou mais preocupado, pensando o quanto a gente ainda não sabe sobre o uso dessas ferramentas pelo Exército e pelos governos. Bom, eu tenho certeza que a gente vai acabar te convidando para vir aqui mais vezes, que você vai seguir na apuração, e esse é um assunto que acho que a gente não pode adiar. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Todas as novidades e afins, como todos já sabem, a gente vai relatando para todos na agência pública. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Termina aqui mais um Pauta Pública. Muito obrigado para quem ficou com a gente até agora. Na sexta-feira que vem, bem cedinho, eu, Clarissa Levi, vou estar de volta, junto com a Andrea Dipp, para mais uma conversa que a gente não pode mais adiar. Esse programa, além de ser apresentado por nós duas, que cuidamos da pauta e da entrevista, é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. As artes são da Tainá Gonçalves e a coordenação de redes sociais quem faz é o Ravi Spreisner. Os teasers e vídeos são do Breno Andreata. Essa música do Pauta Pública que você escuta de fundo e toda a identidade sonora foi composta pelo Pedro Vituri. Valeu a companhia, gente. Até semana que vem.